50 bosques urbanos. O que a gente precisa aqui é comemorar 120 mil árvores que a gente plantou esse ano. Larga de ser babaca, social. Ah, que besta. E são pessoas sem noção. Isso aí, Ricardo Nunes é o prefeito de São Paulo. É Ricardo Nunes ofendendo moradores das cercanias do Bosque dos Salesianos, na Lapa, zona oeste de São Paulo. Larga de ser babaca, social. Atendido todos os critérios das normas da legislação. Então não tem que ficar fazendo uma ceninha dessa aí, Ah, que besta. Fazer essas bobeiras porque não leva a nada. Ali são pessoas sem noção. Essa cidade se divide em duas categorias: os civilizados e os não civilizados. Hoje nós temos as duas aqui no nosso evento. Manifestantes que protestavam contra a derrubada de 118 árvores centenárias. Bosque derrubado pela incorporadora Tegra, que no lugar de um bosque erguerá mais torres de concreto numa cidade que vai sendo arrebentada pela voracidade imobiliária, como está se vendo em Salvador, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Belém, etc. Norte a sul, leste a oeste. Um dia, de repente, descobrirão, pasmos, as digitais do crime organizado nesse estupro imobiliário em andamento país afora. Em São Paulo, ferocidade imobiliária com autorização e apoio, como vimos, do prefeito Ricardo Nunes. Como país adentro, claro que com apoio de porções das câmaras de vereadores na contradança. Assim tem sido norma nesse país que, imaginem, anuncia descarbonização enquanto sociedades vão infartando, se tornando cimento e asfalto, asfalto e cimento. Destruindo história, memória, enfeiando, engarrafando. As pessoas nos automóveis, nos transportes públicos, já não percebem que estão ali por horas e horas a cada dia. Ouçamos o craque Raí, o compositor e cantor Zé Cabalheiro e o grande escritor Milton Ratum, vendo a cidade desse homem em concreto, Ricardo Nunes, quando a destruição do Bosque dos Salesianos se concluía. Olá, aqui quem fala é o Raí. Eu vivia aí no Alto da Lapa, no Vila Inglesa, a uma quadra do então Bosque dos Salesianos. Infelizmente o bosque agora foi destruído e vão subir prédios no lugar de onde sempre foram árvores centenárias. Salve pessoal, eu sou Zé Cabaleiro. O Bosque dos Salesianos, no Alto da Lapa, foi derrubado com autorização da Prefeitura para dar lugar a torres de prédios. O movimento Salve o Bosque, com seus quase 30 mil integrantes, lutaram muito para evitar a tragédia, mas não conseguiram, pelas razões que a gente sabe, a força do dinheiro, etc. As pessoas confundem o progresso com essa barbárie urbana, sabe? Por exemplo, essa verticalização louca de São Paulo. As pessoas acham lindo ter prédios de 50 andares. Vai ter um agora na Zona Leste de, sei lá, 80. O também já tem, na beira da praia. Mas que beleza é essa? Entendeu? Quer dizer, então esses construtores, enfim, eles ganham muito dinheiro e vão passear em Paris, em Barcelona, que é mais bacana, né? Porque vai ser um sufoco viver numa cidade em que você não vê mais o céu. Para entender como a banda toca, vejamos essa capa da revista Veja, a Vejinha, edição da Veja para a cidade de São Paulo. O que pode ser mais cínico, hipócrita e revelador do que isso? Pré-candidato a governador, o sujeito que é prefeito autoriza uma incorporadora a derrubar um bosque centenário. Acuado por moradores manifestantes da região que protestam, xinga, vocifera. Vendo que a imagem se espalhou e pegou mal, rapidamente se providencia capa e reportagem intitulada Cidade Verde, com o próprio ceifador segurando seu galho na mão. Um sorriso postiço e a propaganda anunciando: Prefeitura investe 40 bilhões de reais em ações de plantio e proteção
ambiental. Segundo o prefeito, o ceifador, o homem concreto, serão plantadas 120 mil árvores. Perguntas: quem vai plantar? Como será, ou já foi, a licitação? Quem vai contar se e onde foram plantadas 120 mil árvores em São Paulo? Quem vai fiscalizar para valer o destino de 40 bilhões de reais no ano eleitoral, quando o prefeito é pré-candidato ao governo? E quando o prefeito e pré-candidato é o Ricardo Nunes? É para entendermos como a banda toca. Sempre toca. Aqui e alhures. Escândalo Refit, a antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro. À frente à Receita Federal, a Operação Poço de Lobato. Sonegação de impostos na casa dos 26 bilhões de reais. Empresário Ricardo Magro, o maior devedor de ICMS em São Paulo e um dos maiores devedores contumazes do Brasil. O projeto de lei sobre quem deve muito e não paga nunca está dormindo na Câmara dos Deputados. Assim como dormia desde abril o projeto de combate às facções, projeto enviado pelo governo federal. Dormia por decisão da Câmara até o capitão Tarcísio mandar o seu SS, o DERRIT, assumir o mandato de deputado e relatar o projeto. Inicial e teoricamente era um projeto de segurança para enfrentamento do crime organizado. Aquele crime que tem siglas como PCC, CV, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, e que já se instalou no rooftop, a Faria Lima. E foi aí, e nisso, que, tornado deputado, o SS DERRIT relatou a lei. Relatou a lei arrancando da Polícia Federal 360 milhões que seriam usados para operações exatamente de combate ao crime organizado. Caso Refit, Manguinhos, o da sonegação de 26 bilhões. Usadas em empresas offshore no Delaware, nos Estados Unidos. E comprada pelos operadores uma exportadora em Houston, no Texas, Estados Unidos. O dinheiro era mandado para fora com contratos chamados de mútuo, empréstimos, e retornava para o Brasil na forma de investimento estrangeiro. Sonegação. Nessa barafunda, citado na largada, entre outros, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. O ex-número 2 na Casa Civil de Ciro Nogueira do governo Bolsonaro foi Jonatas Assunção, que é executivo da Refit, Manguinhos. Ciro Nogueira, aliás, citado também no escândalo Master. Aquele escândalo e banco onde devoraram 12,2 bilhões de reais. Vamos a uma ligeira pausa. Desculpem, amigas e amigos, mas essa ciranda é infernal. A cada escândalo, nomes e mais nomes de políticos. Até aí, normal, o de sempre. Corriqueiro num país onde um general como Augusto Heleno, por exemplo, fica 4 anos dirigindo o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, gritando, ameaçando, xingando, espionando, tramando golpe e, depois de condenado, lembra que está com Alzheimer. Subentenda-se que ao longo de 4 anos ele não sabia o que estava fazendo e que, portanto, deve pagar a sua pena em casa. O problema é que nesta ciranda, alguns dos citados saltitam de um escândalo para outro. E isso lembra o romance Tia Júlia e o Escrevinhador, do peruano Vargas Llosa, onde o escrevinhador único das novelas das 6, das 8 e das 10 pira e termina misturando personagens das novelas. Uma novela imiscuindo-se na outra e a outra na outra. Os enredos acabam se assemelhando a árvores de Natal, como define um querido amigo, com as árvores sempre cobrando mais um enfeite. Sigamos, pois, com as luzes, as bolas e as árvores. Citados no escândalo Master, entre outros, também os governadores Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, esse é inevitável, e Ibanez Rocha, do Distrito Federal. Nas reportagens reluz ainda o capitão Tarcísio, governador de São Paulo.
Tarcísio surge nessa porque Fabiano Zettel, ou Zettel, que é cunhado do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, foi o principal doador individual na campanha de Tarcísio ao governo de São Paulo. Deu 2 milhões de reais. Assim como deu 3 milhões para a campanha de Bolsonaro. Zettel, ou Zettel, investigado por envolvimento em operações que inflaram artificialmente o patrimônio do Banco Master. Portanto, a banda toca em escândalos múltiplos e distintos que se interconectam quando personagens surgem saltitando de uma árvore para outra. No escândalo Refit Manguinhos, por exemplo, além de certo deputado Dal Barreto, do União Brasil-Bahia, despencam nas páginas também Eduardo Cunha e Arthur Lira, ex-presidentes da Câmara dos Deputados, hoje presidida por Hugo Motta. Hugo Motta que, bem, deixemos para lá. Senão, não haverá Papai Noel e árvore que dê conta. Voltemos à banda e como ela toca. Refit, a refinaria ex-Manguinhos e a mídia. Uma mídia. No caso, a Veja, a Vejinha. A de São Paulo tornou verde o ceifador da história e memória, Ricardo Nunes, o homem concreto. Já a Veja, a Vejinha riu por meses deste ano até que explodisse o Poço de Lobato e a Refit teve a cada mês uma edição com a marca Refit nas suas capas. Como vocês podem ver. Não sei qual é o jargão, se a isso chamam apoio ou publicidade. Mas aí está e é grana, dinheiro. Normal num Brasil onde 79% do noticiário de economia, de finanças, de tudo que se lê, ouve e vê no jornalismo digital tem como proprietários bancos, instituições do sistema financeiro. Essa entidade que diariamente é vendida soa e ressoa como um poder invisível pairando acima de tudo e todos, ou o mercado. Vamos a alguns dos resultados dessa entidade. Operação Carbono Oculto, 52 bilhões de reais. Escândalo do Banco Master, ao menos 12,2 bilhões de reais. Refit Manguinhos, 26 bilhões de reais. A já engolida e esquecida Lojas Americanas, ao menos 43 bilhões de reais. Numa antiga continha de padaria, na soma dá 133 bilhões de reais. É assim que a banda toca.